Oi, gente, boa noite. Tem que colocar o óculos, gente, não consigo enxergar o que vocês estão escrevendo. Oi, Andréia, oi, Esther, oi, Elaine, oi, Suelen, Nath, todo mundo. Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos. Oi, gente, tudo bem? Ele tinha que vir aqui, admitido, aparecer, pelo menos dar um oi, né? Oi, gente, tudo bem? Eu tô triste nesses dias que o papai voltou pro Paraguai. Oh, meu Deus do céu. Já ele foi trabalhar, né, filho? Mas já ele tá de volta. Gente, hoje vamos falar de sonhos e hoje teremos a participação de uma pessoa que eu admiro muito e principalmente o trabalho desse doutor, que é o Dr. Rodolfo. Ele é especialista em reprodução assistida. Isso já vem de família, porque o pai dele também é. Mas se eu tivesse stories, eu queria assistir essa live. Ai, meu Deus do céu! Esse menino, cara, me surpreende cada vez mais. E eu tô esperando ele chegar, gente. Ele já entra e a gente começa a nossa live. Mas o que eu quero falar pra vocês é sobre sonhos, sobre a realização do grande sonho da minha vida, que é a chegada dessa figurinha que vocês acabaram de ver, que é o César Augusto. E sobre as dificuldades que eu tive para engravidar. Eu recebi algumas perguntas em relação a quais eram as dificuldades e eram muitas. Assim, muitos que me seguem aqui já conhecem essa história, mas outros não. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai ter o respaldo do Dr. Rodolfo para responder as perguntas de vocês, todas as perguntas que vocês quiserem. Eu tô tentando, gente, abrir aqui a caixinha de perguntas, mas acho que ela já tá aqui, né? E aí vocês me mandem as que vocês tiverem, as dúvidas, perguntas que vocês quiserem saber em relação à reprodução assistida, a dificuldade de engravidar, a realizar esse sonho tão grande que eu sei que é da grande maioria das minhas Insta-amigas aqui, que é de ser mãe. Gente, não tô conseguindo ler o recado de todos vocês, mas eu agradeço do fundo do meu coração a participação de vocês aqui mesmo, de verdade. E agora há pouco, tô aqui, ó. Vou chamar o Dr. Rodolfo, já acabou de entrar. Eu acabei de ver, gente, eu vou mostrar pra vocês depois. Vou dizer, algumas provas das dificuldades que eu passei. Eu tava tirando print, tava agora no Facebook, participava de alguns grupos lá, e agora eu tava olhando lá o Facebook, me lembrando de choros, de frases que eu escrevia quando deu errado, e o desespero que eu passei. Eu tava olhando lá e falei, gente, eu nem sabia que existia isso, e aí eu entrei agora para mandar lá para algumas Insta-amigas que eu sei que são do Face, para elas virem acompanhar a live com a gente. E aí eu tava vendo a recordação lá e relembrando o quanto foi difícil, quanto foi sofrido. Oi, doutor Rodolfo, tô vendo que você já tá aí. Gente, esse é o doutor Rodolfo, queridíssimo, de quem eu tenho, assim, sou muito fã do trabalho dele, de tudo que ele tem feito na rede social, principalmente para ajudar as pessoas que estão aí do outro lado. Então, se apresente, doutor Rodolfo, para quem ainda não o conhece aqui. Tô rindo muito do seu filho. É César ele, né? César. Gente, criança demais, gente. Criança demais. Criança muito engraçada. Essa sinceridade que eles têm nessa idade é uma coisa assim incrível, 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 incrível. Gente, eu vou botar um negócio. Oi, cara, como é que você tá? Gostei de você, então quer dizer que papai tá lá no Paraguai, então? Aí você tá triste. Poxa. Ah, mas o papai daqui a pouco vai voltar, cara. Fica tranquilo, daqui a pouco ele volta. Não é verdade? É isso aí. A Laura e o Davi também não estão aqui, não. Estão lá na casa da tia dela lá. Estão dando sossego essa semana aqui um pouquinho na quarentena. Eita, meu Deus. Aí tem uma dupla, uma figurinha, né? Uma dupla daí. Exatamente, exatamente. Então, gente, é um prazer estar aqui com você, tá? Antes de mais nada, você foi a minha primeira live da vida. Eu acho que a gente fez essa live em 2018 ou 2019, eu não lembro. Acho tem muito tempo. Tem aqui no Instagram e a gente resolveu fazer uma live. Eu acho que
tem muito tempo essa nossa primeira live. Olha como é que o tempo passa rápido, não é verdade? E principalmente para quem está tentando engravidar, o tempo voa. O que mais a gente pega lá no consultório assim, meu Deus, eu não sei como é que eu deixei o tempo passar tão rápido para procurar um especialista ou para me organizar para engravidar, uma série de coisas. Então, gente, o tempo está passando muito rápido. E aí, se você ainda está aí nessa dúvida de engravida ou não, dependendo da tua idade, a gente vai falar aí ao longo dessa live aqui. Se programe logo, porque o tempo passa muito rápido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rodolfo Salvato, sou ginecologista obstetra, não mais obstetra, infelizmente eu tive que parar de fazer um pouco obstetrícia, para me ingressar aí na reprodução humana e aí ser usado como instrumento de Deus para trazer muitas heranças do Senhor, né? Porque os filhos são heranças do Senhor para a glória dele, não é verdade? Não é verdade? Que benção. E é um prazer estar aqui nessa live aqui mais uma vez com você. Verdade, acho que é a terceira live já, né? Acho que é a terceira essa, se não me engano. Eu acho que é a nossa terceira live. A gente fez uma, depois a gente fez outra e ficou esse... Desde que eu comecei a fazer live nessa quarentena, eu tô tentando te achar. Aí, graças a Deus, você mandou uma mensagem. Eu falei, você, Jennifer! Tô querendo fazer live com você há mó tempão, porque você foi a primeira live da minha vida. Você que me estreou nesse mundo das lives. Foi eu que convidei, lembra? Eu que mandei mensagem pra gente. Exatamente. E aí, de repente, ele, tipo assim, em minutos ele respondeu e já super topou, super se disponibilizou a ajudar. Gente, uma das principais coisas que eu sempre falo pra vocês. A primeira coisa é a gente procurar ajuda quando tem dificuldade. E a segunda e a principal é você procurar um profissional excelente, aquele que sonhe com você. Não aquele que faz pela sua grana, mas aquele que sonha com você, que principalmente que queira realizar os seus sonhos, sabe? Aí ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. E não desmerecendo outros, mas existem profissionais e profissionais, e infelizmente eu encontrei isso no decorrer dessa caminhada e não foi muito legal. Eu falo o seguinte, né, Jennifer, que Deus, ele vai te direcionar para alguém que sonha com você e abrir a realização desse sonho sobre a sua vida. Pode ser um médico, pode ser uma amiga ou um amigo que indicou o médico, né? Pode ser o marido, por que não o marido, não é verdade? Marido, uma profissional de uma área que você nunca imaginou e ele te indica uma pessoa, te direciona. Então, assim, Deus usa, né, os seus meios para falar conosco de uma maneira incrível, não é verdade? E aí, quando a gente percebe e quando a gente vê que é o direcionamento de Deus, a gente sente paz. Como você, né? Sentiu paz no seu tratamento, quando você fez. Você falou, gente, esse aí é a pessoa que Deus vai usar para realizar o meu sonho. E aí, quando a gente tem paz e confiança, e a fé, né, se une à razão, aí as coisas acontecem, gente. Não tem essa. Os céus se abrem, a bênção vem, e aí todo mundo fica barriguda. Esse que a gente quer. Eu recebi muitas perguntas em relação a quais dificuldades, né? E na verdade, que nem eu já falei outras vezes, eram muitas, né? Não era uma dificuldade só. Eu tinha ovário micropolicísticos, hidrossalpinge bilateral, as duas trompas obstruídas, e assim em torno de uns 6 miomas, né? Fora outras... Tipo uma enciclopédia completa da reprodução humana, você, né? Além de etc. Então tinha algumas coisas, né? Ou seja, perante a maioria das pessoas, eu jamais seria mãe, tanto que foi uma surpresa muito grande para muita gente, até para as pessoas próximas, quando esse sonho aconteceu, né? Porque todo mundo duvidava que fosse acontecer. E eu fui muito julgada por continuar tentando esse sonho, porque afinal a gente vai, tenta, não dá certo, aí a gente tenta de novo. E uma das principais ferramentas que eu tive para conseguir levantar quando não dava certo era a presença de Deus na minha vida e buscar nele a força da qual eu não tinha e eu nunca tenho, ela sempre vem de Deus. E quando eu achava que, nossa, hoje eu não vou sair da cama porque não deu certo, e quando não deu certo, pela primeira vez foi horrível, pela segunda vez foi terrível e o mundo para mim acabou.
E assim, eu sempre uso essa palavra, mas é como se realmente um abismo se abriu e eu não tinha mais nada, o mundo acabou para mim, não tem mais solução, isso nunca vai dar certo, Deus nunca vai olhar para mim, as coisas nunca vão acontecer, porque todo mundo, muita gente, né, me questionava, mães jogam fora, outras doam, outras não querem, joga na lata de lixo, no rio, tanta coisa que a gente vê, e eu tento tanto, tenho o maior sonho, tanto amor para dar para essa criança, e isso nunca acontece, eu achava que isso nunca ia acontecer, e tinha dias que eu só chorava. E aí, É, nesse choro, muitas vezes eu questionei, eu briguei com Deus, eu me revoltei, e aí ele, com todo o amor e todo o cuidado, ele me carregou no colo, ele me tirou desse abismo, ele me pegou pela mão, e a gente continuou essa caminhada. E uma das coisas que eu tinha absoluta certeza que, de alguma forma, Deus ia realizar esse sonho, passasse quanto tempo fosse, que se eu, amém. pelas minhas mãos e pelo meu caminhar, eu não conseguisse alcançar, que ele ia olhar, ia ver que eu estava fazendo o maior sacrifício, que ele ia olhar para mim e ia me honrar com isso. E graças a Deus foi o que aconteceu e foi uma gravidez bem complicada, né? Por conta de tudo isso, eu tive pré-eclâmpsia, eu quase morri, o César nasceu de 8 meses às pressas, então em todos os momentos Deus esteve comigo, Ele me calçou, Ele me carregou, Ele nos carregou, porque uma das coisas que eu nem sabia, e eu escutei minutos antes da sala de parto, né, que o médico ia ter que, né, talvez teria que escolher entre eu e o César, e que a prioridade sempre seria eu, e eu jamais sabia, né, que isso era, É, que é a mãe, a prioridade é a mãe. E aí eu lembro que ele entrou e eu entrei em total desespero, eu olhei para ele e falei, doutor, eu escutei o que o senhor falou. E ele falou, não, vai dar tudo certo, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, o senhor, se tiver que escolher, escolha o César. Nunca, jamais escolha eu, escolha ele, que eu lutei a minha vida inteira para tê-lo, então eu quero meu filho de qualquer forma. E aí é, ele me tranquilizou e foi um homem muito abençoado, um homem que eu não tenho nem como agradecer que teve lá também, que Deus usou para estar ao meu lado e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas assim, é, foi bem difícil em todos os momentos, do começo ao fim, eu posso ver a mão de Deus comigo e ele me calçando e ele me acalentando e me segurando no colo e o desespero bateu muitas dessas vezes, né? Porque o que muitas exatamente. tentantes não passam, e a maioria ainda hoje, infelizmente, eu sinto muito tristeza de falar isso, é que muitas mulheres não falam da dificuldade. É, As mulheres não se abrem, elas não falam, olha, tipo, eu procurar ajuda, eu preciso de ajuda, eu não engravidei até agora, alguma coisa está errado, né? Ou se vão atrás, elas se calam, elas têm vergonha de perguntar, de expor, de falar. Esse foi um dos motivos de eu resolver ir para o Instagram, para começar a falar disso, para ver se as pessoas falavam sobre o assunto, né? Porque eu não encontrava ninguém que falasse disso. Eu procurava, é, tipo, respaldo de pessoas que passaram, o que que fizeram, como foi, como deixou de ser. E não tinha nem profissionais na minha época, foi em 2013, quando 2010 que eu comecei tudo essa história de começar realmente a FIV, né? Porque tentar engravidar eu fiquei 17 anos tentando. E aí eu procurava por tudo e não tinha. Pouquíssimas pessoas falavam disso, não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Então as pessoas podem usar isso, porque olha, você entra, vamos supor, entra na página do Rodolfo, tem uma enxurrada de informação com muita qualidade, muito respaldo ali, tudo. Tipo assim, a gente tem aonde buscar hoje. E as pessoas mesmo assim estão sedentas de informação e não procuram. Muita gente exatamente. não. Ainda existe muito aquele preconceito, né? O Das mito, da pessoas vergonha. de serem julgadas pelo fato de estarem tentando engravidar, porque para muita gente é muito fácil, né? Mas para muita gente, né? Cerca de 20% dos casais que tentam engravidar não conseguem. Mas para os 80% é uma coisa fácil, aparentemente, né? Tem gente que nem quer engravidar, engravida. Então, existe muito desse preconceito das pessoas que não entendem o mundo da tentante, né? Engraçado, né, Jennifer, que aqui, quando a gente fez a nossa live, lá em 2018, eu estava com aquele projeto do Deus em Infertilidade, que se tornou uma websérie, que vai para terminar agora, né? A antena Sim. parou, e aí
Meu fone acabou a bateria aqui. Você tá me escutando bem? Ou tá ok? Tô ouvindo. Tá ok? Então Tô tá bom, ouvindo. vou deixar assim mesmo. E aí, naquele momento, foi exatamente essa inspiração de ajudar mulheres que não tinham fé a engravidar. Porque a fé, ela também é muito importante nessa questão de acreditar, no sentido de você entender que Deus é capaz de te ajudar nisso, de que os filhos são heranças do Senhor. E por causa disso, é que Ele é o maior interessado que o seu sonho se realize. Por isso que esse sentimento, né, que está dentro de nós, que esteve com você durante todo esse momento, ele não deixou você desanimar. E é por causa disso que você não desanimou. E o fato de você ter engravidado foi apenas assim, o início, né? Porque você ainda teve uma gravidez ainda conturbada, você ainda lutou pela sua vida e pela vida do seu filho, e você foi até o fim e conseguiu aí essa grande vitória de ter o César, né? Aí no seu colo, né? Porque muitas acham que o fato de engravidar engravidei tá ótima, não é? A gente quer um neném no colo. Querendo dar um abraço aí pro meu amigo Ivan, ele que tá aí junto comigo nesse grande projeto aí, né, da gente, que você mesmo falou, né, de facilitar a informação para as pessoas quererem, para as pessoas tentarem engravidar, né? Porque as pessoas falam, vou no especialista, ele vai mandar FIV. Não, a gente não é especialista em FIV, gente. A gente, na verdade, com pequenas dicas, que a grande maioria das pessoas não tem, consegue engravidar de primeira. E não precisam passar por todo esse tormento de FIV, de decepções, nem aí, infelizmente, vira às vezes, como você falou, um comércio, na verdade, né? E aí muita gente se decepciona e desiste do sonho. E a gente não quer isso, gente. A gente não quer isso. A gente quer vocês grávidos. Pode ser naturalmente, por uma dica, pode ser por um coito programado, pode ser por uma inseminação intrauterina, pode ser profetização in vitro. Na verdade, Deus usa os seus meios, usou no seu caso. Mas o importante é você tentar engravidar sempre e não desistir dos seus sonhos. E aí, a gente fez esse webinar, né, Jay? Vou fazer aqui uma propaganda desse webinar aí. Eu até botei agora no meu claro. Essa dica aí desse webinar, né, que vai ser bem legal no dia 11 de agosto, onde a gente vai explicar aí coisas bem pequenas, muito simples. Porque às vezes as pessoas nos procuram lá no consultório, Jennifer, e às vezes elas já falam, eu nunca vou engravidar. E às vezes, por exemplo, você falou aí, por exemplo, vamos esquecer a hidrossalpígida, que hidrossalpígida é outra coisa. Mas, por exemplo, o ovário policístico, o que as pessoas me enchem de pergunta. Doutor Rodolfo, eu tenho ovário policístico, eu nunca vou engravidar. Quem disse que ovário policístico? Quem disse que quem tem ovário policístico engravida, gente? Miomas também. Você tem uma dificuldade maior, mas, gente, não é esse monstro, esse bicho de 7 cabeças, eu tenho ovário policístico e nunca vou engravidar. Gente, você está mais perto da sua gravidez do que você pensa. É só não colocar o desafio. É porque nós temos, às vezes, que parar de focar na infertilidade. Você tem que focar na sua gravidez. Por isso que o nome, né, desse webinar é Como Engravidar, é engravidando, né? Porque a gente não quer falar de infertilidade, a gente quer falar de gravidez. O nosso foco é na gravidez, o nosso foco é no beta positivo, o nosso foco é no neném no colo. O nosso foco é esse. A doença, ela é passível de ser tratada. Mas se você ficar colocando aquilo, né? Eu não vou engravidar, eu nunca vou engravidar, eu nunca vou engravidar. Gente, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua maneira de encarar isso. Como você teve que mudar isso, né, Jennifer, na sua experiência aí, né? Tem sofrimento e vai ter sempre, não é fácil, não teve momento que eu estava desesperada. O meu marido, a gente estava lembrando disso, final de semana, estava conversando, e aí ele falou que tinha dias que ele chegava em casa e me encontrava com o som alto, um louvorzão, e eu estava jogada no chão chorando muito. E isso realmente aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes, né? E outra, eu engravidei de gêmeos, e aí a partir do segundo mês, o coração de um parou de bater, né? Não, ele não se desenvolveu.
desenvolveu? A princípio eu engravidei de gêmeos, então teve várias, não vou dizer emoções nesse caminho aí, né? Mas foram, assim, vários obstáculos dos quais eu tive que enfrentar e sem Deus é impossível passar por tudo. Só uma tentante, ou só estando desse lado para ter noção de como é você sentir na pele o fato de você não poder engravidar, do fato, eu falei antes que as mulheres tentantes têm medo de falar sobre o assunto, mas um dos grandes motivos é o julgamento das pessoas, e eu sei porque eu senti isso na pele, o julgamento da família, o julgamento das outras pessoas de lá, porque a maioria não convive com a gente dentro de casa, então não sabe o que realmente a gente passa. Mas as pessoas julgam muito, né? Nossa, falaram pra mim assim, uma vez eu ouvi de uma tia que falou que eu tava fazendo o maior pecado fazendo uma fertilização, porque isso não era uma coisa natural que Deus deixou. O que eu tava fazendo era um pecado. Olha Já só me mandaram o pro que eu inferno ouvi. várias vezes. Me falou que, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo era um pecado, porque isso não era de Deus, não foi Deus que deu, porque, gente, tipo assim, foram muitas coisas. Aí falava, nossa, por que que você não adota? Quando você adotar, você já vai engravidar. Tipo assim, as pessoas, todo mundo tem uma solução para te dar, mas na verdade ninguém tem um afago, a maioria não tem, né? Eu tive, graças a Deus, pessoas muito especiais do lado que estiveram comigo, mas assim, a grande maioria não esteve. A grande maioria não esteve do lado, as pessoas não caminham com você, elas te julgam, elas falam muito mal e elas falam muita coisa das qual ofende, machuca e maltrata a gente intimamente. Então, por isso as pessoas talvez não falem. As pessoas não têm muita empatia, não é? Empatia é você se Não. colocar no lugar do outro. Tem até um episódio da websérie chamado Sonhadores, acho que é o 7, eu falo muito isso. Que às vezes as pessoas que menos torcem por você são da sua própria casa, da sua própria família. Às vezes as pessoas que mais lançam palavras ruins de maldição, palavras negativas, são seus próprios parentes, ou seja, pessoas na qual você quer um alento, você quer um agrado, você quer receber deles algo verdadeiro, né? Algo de bom, não. São as pessoas que mais torcem contra. Às vezes a própria sogra torce contra você, às vezes até a própria mãe, os irmãos, a irmã. É uma coisa terrível, gente, às vezes esse negócio de você não controlar as suas palavras, né? Provérbios tem um negócio muito legal que diz o seguinte, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficar caladas e serem mais sábias. Mas, infelizmente, isso não acontece muito nos dias de hoje. Principalmente com esse assunto de infertilidade. Principalmente que tange essa questão de fé. Eu vejo duas vertentes aí nessa questão de quando você começa a buscar a Deus para tentar engravidar. Umas ficam esperando anos e anos sem tomar atitude nenhuma, achando que Deus vai fazer um milagre. E sim, Deus vai fazer um milagre, com certeza. A gente crê nisso. Mas às vezes Deus quer te direcionar para um profissional, para um médico, uma pessoa que ele vai te conectar para o milagre acontecer. Existe muito disso. E aí as pessoas depois chegam lá, né, com seus 43, 44 anos, né? Aí dando aqui uma palhinha, né? A gente diz que até os 30 anos de idade é uma idade excelente para engravidar. Dos 30 aos 35 é uma idade muito boa para engravidar. Dos 35 aos 39 é uma idade regular para engravidar. Dos 40 aos 45 é uma idade ruim para engravidar. E dos 45 para cima é uma idade péssima para engravidar. Então, aquele ditado popular que diz que a mulher tem idade para engravidar e o homem não, é a puríssima verdade. Porque você tem um óvulo que nasceu com você. E desde que você nasceu, ele está com você. E existe uma coisa chamada reserva ovulatória, né? Que a gente fala muito disso hoje em dia, né? Que vai caindo com a sua idade. Então, essa reserva você nasce com ela e ela vai caindo com a sua idade, independentemente de você tomar pílula. Tipo, tem muita gente que confunde assim. Eu menstruei muito tarde, então eu vou entrar na menopausa muito tarde, então eu posso engravidar tarde. Não é assim, gente. Não tem nada a ver. Ou, não, eu já engravidei 2 vezes, eu quero ter o 3º, mas eu vou esperar porque eu poupei os meus óvulos quando estava grávida. Também não tem nada a ver. Ou, não, eu tomei pílula minha vida inteira. Eu tomei pílula a vida inteira. Meus óvulos estão lá congelados porque o meu ovário não está trabalhando. Então quer dizer que eu não estou perdendo óvulo. Outra mentira. Quantas mulheres usaram pílula a sua vida inteira, pararam de tomar pílula, menopausa precoce.
Isso acontece, você perde os seus ovos ao longo da sua vida inteira. E também, outra coisa é a qualidade dos ovos, né, Jennifer? Que começa a perder a qualidade a partir dos 35 anos de idade. Uma mulher com 43 anos, 44 anos, tem um percentual de ter embrião normal de 10%. Uma mulher com até 35 anos tem um percentual de ter embrião normal com 60%. Então, essa é a diferença de taxa de gravidez. Um casal com até 35 anos tem 20% de chance de engravidar, naturalmente, tendo relação sexual continuamente. Só que eles tentam aí durante um ano. Por isso que infertilidade até um ano sem usar nenhum método contraceptivo. Então, você que está tentando engravidar 4, 5 meses e não tem 35 anos, espera mais um pouquinho que vai chegar, siga as dicas que vai acontecer. Agora, se você tem mais do que 35 anos e já se passaram 6 meses, já é bom você procurar um especialista para já começar a pegar algumas dicas assim. Por quê? Porque vai caindo qualidade e aí um casal que tem mais de 40 anos tem 2% de engravidar. Então as pessoas às vezes ficam esperando, achando, Deus vai fazer um milagre, mas, gente, você tem que buscar Deus também para ver isso. E infertilidade é uma doença como qualquer uma. Você aí que crê em Deus como eu, como você, né? Tá aí, você quando quebra a tua perna, então você vai lá, então Deus vai fazer um milagre, minha perna vai voltar ao normal. Você tá com dor de cabeça, Deus vai fazer um milagre, eu vou tomar um remédio de dor de cabeça. Você tá com problema dos olhos, precisa usar óculos. Não, Deus vai fazer um milagre, vai curar a minha vista. Gente, você procura um médico. Na hora de infertilidade, não. Eu vou ficar lá esperando a minha vida inteira e Deus vai fazer um milagre. Gente, Deus vai fazer um milagre, porque eu creio que sem o sopro de vida dele, nenhuma criança nasce, porque a palavra fala, Salmo 127, 5, os filhos são heranças do Senhor. Então ele dá os filhos por herança. Então você pode fazer fertilização, pode fazer o que for. Se Deus não permitir, não adianta. Mas Deus não quer que eu engravide. Será? Será? Desde o Éden. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi: sede fecundos, multiplicai-vos. Por isso que a gente avançou tamanhamente na medicina reprodutiva. Olha, dia 25 nós comemoramos, eu acho que 42 anos do nascimento da Louise Brown, em 1978. A chance da Louise Brown de nascer, sabe qual era? Era em torno de 2, 3%. Hoje nós chegamos a 60%, 70% com chances acumuladas de gravidez. Olha que incrível! Imagine você colocar aí 100 crianças, uma possibilidade de 100 crianças nascerem. Na época da Louise Brown, só 2 crianças nasciam. Hoje, 60 crianças, 70 crianças nascem. Por causa das técnicas. Aí você fala, Deus não está nesse negócio. Você é um pastor que vai para o inferno porque você faz isso. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter muita paciência, tem que ter muita graça. Desculpa. Tem que ter muita graça. Falando outra coisa em relação a isso, é que não basta ter fé, a gente precisa correr atrás, é o que eu sempre falo. E que eu acabei de falar antes também. Eu caminhei, foi difícil, não tinha grana, né? E esse procedimento, hoje em dia até está muito mais fácil. Quando eu comecei era muito mais caro, muito mais difícil. Mas a gente hoje não tem... Hoje está muito mais acessível. Hoje está muito mais acessível. E aí a gente foi batalhando e juntando e fazendo empréstimo. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance. Porque eu entendo assim, que seja isso em relação a seja qualquer que seja o sonho, né? A gente ora, a gente clama a Deus, a gente busca dele, mas a gente precisa de atitude, a gente precisa caminhar em caminho, a gente precisa ir ao encontro do nosso sonho. Se a gente não caminhar ao encontro desse sonho, nada vai acontecer. Só fé, sem ação, sem buscar, sem atitude, sem a gente caminhar ao encontro disso, nada acontece. Exatamente. E eu acredito que Deus olha também, Ele vê o desejo do coração da gente, o desejo dos nossos sonhos e o esforço que a gente faz para que ele se realize. E aí sim tudo acontece. Você falando coisas financeiras, né? Eu não gosto de falar muito nisso, porque assim, eu sei que existe uma dificuldade muito financeira na questão de fertilização in vitro no Brasil. Mas hoje existem vários programas, vários protocolos de remédio que a gente pode fazer, que são bem mais baratos. Inclusive lá na clínica a gente tem um projeto ANA que a gente está tentando abaixar ainda mais o preço, porque é minha briga com o laboratório, entendeu? Como eu não sou do laboratório assim fixo, eu posso barganhar aí para conseguir o melhor preço para os meus pacientes.
E aí você vê que ontem, Jennifer, eu fiz uma aspiração de ovos de uma paciente que ela era manicure ali em Ipanema, num salão de beleza. E aí, por causa da pandemia, esse salão ele fechou. E aí, o que que acontece? Esse salão fechou, ela começou a ir na casa das clientes para fazer a sua unha e tudo mais. Não é que ela contou a dificuldade dela de engravidar para uma cliente e uma cliente dessa bancou parte do seu tratamento de engravidar? Olha isso. Nossa, Olha isso. chega E aí a você dar um nó, fala né? e fala, né, eu nunca vou conseguir. Gente, mas você está pedindo a Deus para abrir as portas para você? Porque ele pode usar qualquer pessoa. Olha aí, Sim. Deus usou uma cliente para falar, não, eu vou ajudar você nesse seu tratamento. Então, assim, gente, eu creio assim, é triste, porque eu falo lá na clínica, eu não quero que a questão financeira seja empecilho para você isso, porque é muito triste isso. E aí a gente tem que sempre colocar na balança, né, os tipos de tratamento e os gastos que você vai ter, não é verdade? Por exemplo, na questão da ovodoação, né? A ovodoação é uma questão muito polêmica, todo mundo fica um pouco resistente. Mas se você pensar que você tem 43 anos, com uma baixa reserva ovulatória, e você pensar que quando você tem 43 anos, só 10% dos seus embriões vão ser normais, ou seja, a cada 10 embriões, um é normal, e você ainda tem pouco material, que é o óvulo, você vai fazer inúmeras fertilizações in vitro. 3, 4, 5 para acumular óvulo. E talvez no final chegar e falar assim, olha, desculpa, mas a gente faz análise genética de 5 embriões, 6 embriões, 3 embriões, nenhum é normal. E aí você fica assim, mas eu gastei quase 100 mil reais. Mas será que você precisava gastar isso tudo? Se você às vezes não escutasse a questão seguinte, olha, a ovodoação é muito mais barata, você pode ter todo o tempo do mundo para esperar e se programar financeiramente. E quando você ainda conseguir, você não vai ter um embrião normal, você vai ter 2, 3, dependendo da quantidade de ovos. E lá na clínica a gente tem um programa de baixa renda também para ovodoação, que isso é uma coisa que só a doutora Bianca consegue. Entendeu? Porque na maioria é muito caro, e é caro mesmo, é caro isso, porque é trabalhoso você, óvulo, essas questões muito trabalhosa. E aí, eu falo, gente, você tem que colocar na balança. Porque assim, tudo bem, existe aquele luto do bebê geneticamente como eu. Existe esse luto. Quando nós, médicos, damos uma notícia dessa para aquela paciente com idade avançada, que não tem óvulo, já fez inúmeros tratamentos no passado, não conseguiu engravidar, a gente fala, olha, no seu caso de ovodoação, existe o luto do bebê geneticamente como eu. E aí ela tem que pensar muito sobre isso. Porque não é uma coisa assim, vamos fazer lá, acabou, não. É uma coisa que tem que ser pensada com o psicólogo, conversar com o marido. Hoje eu falei de uma paciente assim, falei, você precisa conversar com o teu marido, você precisa avaliar essa ideia, você precisa pedir a Deus, você precisa pedir um direcionamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que insistir com os meus próprios ovos? Ou eu vou optar por essa alternativa aí, que é, teoricamente, um custo baixo com um benefício muito alto? Só que com os ovos com idade avançada é o contrário. É um custo alto com um benefício baixo. Então isso tem que ser colocado na balança da sua mente. E você pensar o que é melhor para você. E dessa maneira você abrir o seu coração para o direcionamento que Deus vai te dar. Porque olha, todas as pacientes hoje que são mães de ovodoação, e claro, ninguém vai saber, gente. Não é igual a novela não, tá, gente? Esquece essa novela aí, tá? Isso não existe não, tá? Nunca a doadora vai lá bater na tua porta, segurar o teu neném. E nós médicos nunca vamos contar nada. Isso não existe, tá? Isso é novela. Tá? Novela não tem nada a ver. É altamente sigiloso. Exatamente. E aí, gente, quando você tem o seu neném no colo e você tá grávida, as coisas mudam completamente. Opa, é porque acabou. Não tem nada no mundo que pague por Minha isso. bateria tá acabando. Eu trabalho com isso há 10 anos. Nenhuma mãe de ovodoação voltou para devolver o neném. E olha que eu aceito devolução, gente. Eu crio tranquilamente. Eu amo, né? Entendeu? Deixa eu botar aqui o meu carregador, porque eu esqueci de carregar meu celular. Ai, meu Deus. Falando o que o senhor estava falando agora,
em relação a você buscar direcionamento, outra coisa que eu sempre fazia era pedir a Deus se era para continuar, né? Porque olha só, são 17 anos tentando engravidar, é uma caminhada muito longa. Assim, falando parece não, mas estando na minha pele foi muito difícil. E aí eu sempre pedia para Deus, Senhor, tira de mim, arranca do meu coração esse desejo. Se não é para mim continuar tentando, é que eu tinha outros planos no coração de adotar e tal, mas se não é para mim continuar É, tentando eu gerar, porque meu sonho era gerar um filho, não era ser mãe, que existe vários sonhos de ser mãe, né? O meu sonho era gerar, era amamentar. Então, eu pedia sempre para Deus, Senhor, se isso não é para mim, arranca do meu peito, tira do meu coração esse desejo latente. E aí, quanto mais eu orava, mais eu sentia vontade, mais latente ele estava. Então, eu entendia que sim, era uma resposta de Deus para que eu continuasse tentando, é, que lá na frente eu ia conseguir realizar esse grande milagre. Mas eu exato, continuei orando e buscando de Deus para continuar, porque até isso é muito difícil. Para a gente continuar é muito difícil. exatamente. Não é fácil, não. Não. Bom, Jennifer, vamos responder umas perguntas então do pessoal aí? Faltam 20 Vamos, minutos, né? vamos. Nossa live boa, não é verdade? Gente, ó, fiquei sem Pois meu é. fone porque eu tenho que carregar meu celular. Fiquei sem meu fone hoje, tá uma beleza aqui. Eu sei que vai ficar um pouco baixa a minha voz, mas vamos responder as perguntas aí, Jennifer. Vamos lá. Eu queria que o senhor começasse por aquela que eu mandei no direct de uma Insta-amiga que me mandou, sobre em relação à doação de embriões. Como que funciona o processo? Ó, Se isso é difícil, isso aí se é já é muito um outro, burocrático, né? isso já é um outro nível já de desprendimento, entender o direcionamento de Deus, porque além da doação de óvulos, gente, tem a doação de embriões. Olha Olha, só, gente, eu nem sabia que isso existia. porque é uma coisa bem desprendida mesmo, porque você vai aceitar o embrião, que aí não tem nada a ver com você mesmo. Porque na doação a Tem, gente. você vai gerar. Você vai sentir Não, mas crescer, não, você calma, vai eu vou chegar aumentar. isso. Calma que eu vou chegar lá. Calma, espera aí que eu vou chegar lá. Calma. Calma, eu vou falar da epigenética. Calma. Tá. Porque na doação, teoricamente, você procura alguém com o seu fenótipo. O que é o fenótipo? É o que aparece. Por exemplo, eu tô te vendo aí, né, Jennifer? Sim. Branquinha, olhos castanhos. Seu cabelo é liso? Acho que é liso, né? Não, Castanho, liso. Você, você é magrinha e tudo mais. Então vai pegar alguém assim. não. É. Pô, eu tô te elogiando. Tá. Vamos lá. Aí, eu vou pegar uma doadora que tem as suas características do fenótipo, porque o fenótipo que aparece, existe o genótipo. O genótipo, eu vou ver se eu falo aqui mais perto do meu celular, gente, porque acabou tudo aqui. Vamos lá. O genótipo, vou gritar, vou ver se vocês entendem. O genótipo, ele é o bruto. O bruto é o que às vezes não aparece. E o fenótipo é o que aparece. Então, a doadora, geralmente, de óvulos, é o fenótipo. Então, a pessoa que vai doar para você, ela vai ser bem parecida com você. Vai fecundar com os espermatozoides do teu marido, e aí vai gerar um neném da barriga. Existe a epigenética. Eu fiz uma live, depois você procura lá no meu IGTV, eu fiz uma live. A epigenética, ela vai ali moldar ali o seu neném, porque você é a incubadora desse neném, você é a terra dessa árvore que vai nascer. Então, claro que essa terra tem as suas características. Alguma coisa ela vai ganhar de você, porque você vai estar alimentando essa terra toda. E aí esse neném nasce de uma forma incrível, pela epigenética, parecido com você. Incrível. Travou a live? Não, Travou a live? É porque acho que pra mim travou não. uma hora você, mas acho que já voltou, né, gente? Voltou, beleza, voltou. E aí, de uma forma incrível, esse neném parece com você. Só que no embrião doado, tipo, não tem nada a ver com você. Em termos de escolher casal, tudo mais. Pode vir. Claro que as pacientes que querem elas preferem, olha, eu sou aqui, será que pode pegar um casal parecido com as minhas características e tudo mais? Mas a gente não tem muita opção. E aí vai entrar um pouco da epigenética, mas não é tanto assim por causa dessa questão do fenótipo, é totalmente diferente. Então é possível sim. Só que o problema, né, Jennifer,
que poucos casais eles são tão desprendidos assim de doar os seus embriões. Mas tem muito casal que doa embrião sim, tá? Não é uma coisa muito frequente, mas se você... Eu doaria. Oi? Eu doaria. Você doaria, mas nem todo mundo doa, né? Então, assim, mas a gente tem lá alguns casais que doam, assinam todo o tempo. Só que às vezes precisa demorar 3 anos para doar. Porque a lei, ela só pode doar depois de 3 anos, porque tem que ter, teoricamente, um não arrependimento desse casal, o neném tem que nascer, tem que engravidar, uma série de coisas. Então, não é tão simples assim. Mas eu já tive muitas pacientes que receberam embriões doados. É lindo esse ato. E são nenéns incríveis e crianças que... Gente, famílias incríveis. É aquilo que você falou. Importante é engravidar, importante é gerar. É meu filho, nasceu de mim. Eu faço a mesma pergunta para as pacientes. Vem cá, você tem certeza que você é filho da sua mãe? Aí todo mundo fala assim, ué, como assim eu sou filho da minha mãe? Claro que eu sou. Eu falei, você fez teste genético? Não, então não tenho certeza. Então, cara, sei lá que se você é trocado na maternidade, não sei se vai surgir uma história aí no futuro, vai que a sua vida é uma novela e tu não sabe. Entendeu? Eu fico brincando assim. Porque mãe é que cria, mas eu nasci na barriga da minha mãe, eu sei. Mas isso tem nada a ver. Sim. Entendeu? A genética é genética. Então, as pessoas, elas diminuem essa questão da gravidez apenas a questão genética, sabe que as coisas são muito maiores do que isso. Então, é parar para pensar nesse universo todo que existe da ovodoação, da embrião doação, porque é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E eu sou apaixonado por isso. Minha esposa, então, que trata disso é mais ainda. Fala! Eu não tô conseguindo. A Daiane perguntou. Por que eu não ovulo? Fiz indução, mas sem resultado nenhum. Olha, teoricamente, quando você não ovula, existe N fatores. Então, por exemplo, uma doença que é muito comum, e é por isso que as mulheres acham um bicho-papão, que é o ovário policístico, que é uma doença anovulatória, uma síndrome anovulatória. Então, muitas não conseguem ovular naturalmente. Mas com o indutor de ovulação, elas conseguem. E às vezes nem com o indutor de ovulação, Jenny. Às vezes elas fazendo exercício físico, perdendo peso, entendeu? Mudando hábitos de vida, tratando, às vezes, até a resistência insulínica, que é muito comum no ovário policístico, elas nem precisam tomar indutor e ovulam naturalmente. E aí, corrigindo toda essa ação, ela consegue engravidar. Entendeu? Agora, se você tomou indutor e nada aconteceu, talvez trocando o indutor, trocando a maneira, a dosagem, aumentando, diminuindo, tudo mais. Só que tem que avaliar também a reserva ovulatória. Porque às vezes essa pessoa que está perguntando aí pra gente, né, já tem uma reserva ovulatória muito baixa, já está tentando aí há um tempo e não está conseguindo, então tem que avaliar a reserva ovulatória. Quando a paciente vem com a reserva ovulatória baixa lá, né, para o nosso consultório, a gente tem que levar em consideração muito também a idade dela. Porque quando ela, geralmente, infelizmente, uma baixa reserva ovulatória está ligada também a uma idade avançada. Quando esses dois fatores se unem, aí, infelizmente, é o pior prognóstico. Agora, se ela está lá com seus 35, 37, 38 anos e tem uma baixa reserva, a chance dela engravidar é muito mais alta. E aí a gente fala o seguinte, eu brigo com o ovário. É a nossa luta contra o ovário. É mudar a medicação, é dar hormônios, é fazer de tudo. E outra coisa, não desistam, tá? Porque os óvulos vêm em ondas. A ovulação vem em ondas. Então, uma onda está terminando, já vem outra onda. Até que a gente, para quem tem baixa reserva ovulatória, e quando vai fazer a FIV, né? Já que quanto mais óvulo eu tenho, mais embrião eu vou ter, a gente faz aquele protocolo do Dustin, que é você aproveitar essas ondas ovulatórias. Então, teoricamente, no ciclo menstrual da mulher, ela tem lá a primeira fase, que é a fase folicular, que é onde desenvolve o folículo, ela ovula, forma o corpo lúteo e faz a fase lútea. Mas a gente, numa fertilização in vitro, a gente estimula nessa fase, ela nem menstrua, a gente já está estimulando de novo para aproveitar essas ondas ovulatórias. Então, por isso que o coito programado, os tratamentos, tem que ser um seguido do outro. Não adianta você fazer coito programado um mês,
aí daqui a 3 meses outro, daqui a 6 meses outro. Não, é seguidos. Porque vai aproveitando essas chances acumuladas de você engravidar, fazendo essas induções de ovulação, e aí o seu ovário vai responder bem e a sua chance de engravidar aumenta muitíssimo. Então não é para desistir. Ah, fiz uma indução de ovulação, não consegui engravidar. Gente, tenta de novo e vai tentando. Tenta de Uma hora você vai novo. conseguir, se Deus quiser. Entendeu? A Fábio colocou assim: parei o anticoncepcional e minha menstruação não vem, o que eu faço? Mas parou tem quanto tempo? Geralmente, quando você para, você tem que esperar aí pelo menos uns 30 dias para você ciclar. Não é verdade? Tem que esperar um tempinho. Uhum. Você não para o anticoncepcional e já menstrua já. Às vezes tem pacientes que param e menstruam. A grande maioria vai parar o anticoncepcional e vai menstruar. Mas tem pacientes que ainda não vão menstruar. Então, espera aí uns 30 dias. Se não acontecer nada, procura o ginecologista, faz ultrassom, faz teste de hormônio, avalia o motivo. Porque, infelizmente, né, tem aquela coisa que eu falei lá atrás. Muitas pacientes entram na menopausa precoce, tomando pílula. Isso acontece. Então, tem que investigar. Mas, ó, não se desespera, tá, querido? Por favor, você não tá em falência ovariana precoce, não. Pelo amor de Deus. Tá? A Eliane perguntou: tenho 38 anos, faz 6 anos que tenho tentado engravidar, não tenho nada, mas nunca engravidei. 6 anos ou 6... 3... 6 anos? 6 6 anos anos. tentando engravidar. Olha, querida, você tem que procurar um especialista. Olha, Mas ela já procurou. Você perdeu. Já procurou? Já procurou, mas não Bom, conseguiu engravidar. Então, se por acaso nenhum especialista encontrou nada, você entra naquele grupo da infertilidade sem causa aparente. E aí, dependendo da idade e da quantidade de anos que você está tentando engravidar, às vezes a melhor solução é uma fertilização in vitro, sim. E o quanto antes. Porque lembra, você tem 38 anos, você está perdendo o óvulo, você vai estar perdendo qualidade. Ou seja, as suas chances agora com 38 anos de engravidar com a fertilização in vitro estão em torno de 40%. Se você chegar aos 40 anos, vai ser 30, 25. Sendo que quando você estava com 35, há 3 anos atrás, você tinha 60% de chance. Então, procura aí alguém de infertilidade, mais voltada para a fertilização in vitro, para tomar logo uma atitude, porque senão o tempo vai passar e aí as coisas vão só piorar na sua situação. A gente chama isso de ESCA. Infelizmente, alguns casais, cerca de 2%, são de infertilidade sem causa aparente. Poxa vida. A Daniela perguntou: endometriose dificulta a gravidez ou faz a mulher abortar também? Olha, gente, a endometriose é uma doença tão complexa que ela causa isso tudo. A endometriose, você tem um aumento de abortamento a endometriose. Por quê? Porque a endometriose, o endométrio da endometriose é diferente. E aí o endométrio da endometriose tem resistência à progesterona. E, teoricamente, a progesterona é aquele hormônio que vem logo depois da ovulação, que faz a receptividade endometrial. Então, às vezes, esses níveis de progesterona estão menores nesse endométrio. Então, você tem que suplementar uma dose maior de progesterona nessas mulheres. Então, pode provocar aborto. Por isso que não adianta só operar de endometriose. Tem que tratar também esse endométrio. Porque senão você opera e pode abortar. Então, tem que avaliar também essas causas. E a endometriose também causa infertilidade. Por que ela causa infertilidade? Gente, endometriose é aquele endométrio que está crescendo fora do útero. O endométrio é aquele tecido ali que é dentro do útero, onde o neném vai grudar. Então, quando esse endométrio se liga a órgãos externos, é a endometriose. Então, por exemplo, um endométrio que se ligou a uma trompa vai causar lá hematossalpinge, pode causar hidrossalpinge, infecção como você teve, na verdade, lá quando você tentou engravidar. Esse endométrio pode se ligar à parede do intestino, à bexiga, à vagina, aos ovários. E aí causa uma série de reações inflamatórias que, em sua maioria, causa dor. Então, a mulher ela descobre que tem endometriose quando ela tem muita cólica ao menstruar, porém, às vezes ela não tem dor. E quando que ela vai descobrir que tem endometriose, Jennifer? Quando ela tenta engravidar. Porque a endometriose causa dor ou infertilidade ou as duas coisas. E aí tem que tratar, às vezes, infelizmente, tem que fazer cirurgia, tem que fazer, às vezes, reprodução assistida, uma doença muito complexa. O meu conselho que eu dou para você é o seguinte: dependendo da idade que você está,
e caso o seu caso tem que ser um caso cirúrgico, ou seja, você tem uma dor insuportável, isso está acabando com a sua vida e você está tentando engravidar. Então, teoricamente, você vai ter que operar para melhorar essa dor. Porém, no ato cirúrgico, existe muita deleção da sua reserva ovulatória. Por quê? Porque às vezes o cirurgião vai ter que mexer nos seus ovários. E quando o cirurgião mexer nos seus ovários, a sua reserva ovulatória pode cair. Então é importante você procurar, às vezes, antes de operar, um especialista em reprodução assistida para avaliar melhor a sua reserva ovulatória, para ver se você vai se beneficiar ou não dessa cirurgia. E, em muitos casos, primeiro, preservar a sua fertilidade, operar e aí depois colocar lá os nenéns. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Entendeu? Entendi. A Sandrinha colocou que também teve pré-eclâmpsia e perdeu no 8º mês da gestação e depois nunca mais conseguiu engravidar. Gente, olha, a pré-eclâmpsia também está associada à trombofilia, tá, gente? Então, eu, se eu fosse você, investigaria o motivo da sua pré-eclâmpsia, que pode também estar associada à trombofilia, que é uma doença que causa aborto, morte fetal, infelizmente, em muitos casos. Quando não aborta lá no primeiro trimestre, pode causar morte fetal tardia, ou então trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, um crescimento restrito. Então, investigue isso aí, que isso é muito importante. E existe outra coisa, que mesmo assim, caso não seja trombofilia, né, pode ser... Porque a pré-eclâmpsia geralmente está associada à pressão alta. Então, às vezes, a paciente vem já com uma pressão alta e aí desenvolve uma pré-eclâmpsia na gravidez. Então, existe hoje um esquema muito legal com aspirina e cálcio que previne pré-eclâmpsia, em sua grande maioria. Então, converse com o seu obstetra para a sua segunda gravidez, para isso não acontecer. E investigue isso tudo aí. A Ediene perguntou, por que eu menstruo 2 vezes ao mês? Então, geralmente, se você está menstruando 2 vezes ao mês, é porque às vezes o seu ciclo está irregular e muito curto. Então, se você tem ciclos muito curtos ou muito longos, teoricamente você pode não estar ovulando. Então, tem que avaliar isso, melhora o teu ciclo menstrual, para que você consiga ir com um ginecologista, um especialista, regularizar esse ciclo e aí sim ter maiores chances de engravidar. Mas às vezes, por exemplo, imagine que você tem um ciclo de 24 dias. Não é um ciclo irregular e ruim. Você às vezes pode menstruar uma vez no mês, 2 vezes no mês, mas não é sempre. Talvez num ano você menstrue, tenha 2 episódios, menstruar 2 vezes no mês. Então isso não é também uma coisa tão ruim assim. Então tem que avaliar como um todo o seu ciclo menstrual para não se desesperar. Outra Daniela perguntou, sangramento marrom por 5 dias e depois menstruação com pequeno fluxo pode ser problema quando se tem um ciclo de aproximadamente 36 dias? Então, esse ciclo está um ciclo um pouco longo. Tem que avaliar o motivo desse ciclo longo, entendeu? Então, tem que ver o motivo desse ciclo longo para ver e para melhorar sua chance de engravidar. Então, talvez uma falta de progesterona para você poder ciclar melhor. A gente dá uma progesterona de segunda fase. Faz uma monitorização da tua ovulação com ultrassom. Então, avalie os motivos desses ciclos tão longos através de hormônio e ultrassom para você aumentar a sua chance de engravidar, entendeu? Mas isso não é comum, gente, tá? Não é comum. O ciclo normal é de 28, 26 a 30 dias. Mais do que isso, tem que começar a avaliar. Outra pergunta aqui. Fala. O espermograma do meu marido deu 62 milhões, só que eu estou com dificuldade em ovular. O que faço? Tenho medo. Então, o espermograma do seu marido, teoricamente, em quantidade está normal. Mas será que a motilidade está boa? Então, quando a gente avalia o espermograma, a gente avalia motilidade, qualidade e quantidade. Então, tem que avaliar esses 3 fatores. E, infelizmente, a grande maioria dos espermogramas que tem por aí não dão isso. Então, tem que avaliar melhor isso. E o fato de você não estar ovulando, tem que corrigir isso também. Então, você tem que fazer o que? O coito programado. O coito programado você vai ser ótimo. Porque você vai saber exatamente quando você vai estar ovulando, orientada pelo seu ginecologista para namorar lá no momento certo, conseguir engravidar, conseguir aumentar a sua chance de engravidar. Vamos lá, a próxima aí que... Portador de trombofilia consegue engravidar e seguir a gestação sem tratamento? Não, se você tem trombofilia, você tem que ser acompanhado por um especialista, um hematologista principalmente, para evitar esses abortamentos e tomar geralmente anticoagulante. Eu tenho 2 lives
com a doutora Maria Rosa, tá aqui no meu IGTV, que são excelentes, vai te esclarecer muito sobre trombofilia. Não perca, vai ser bem legal lá. Vê lá. Fiz laqueadura há 5 anos, tenho ovário micropolicístico, tenho 33 anos e meu filho tem um problema na medula e eu e meu esposo optamos por tentar fazer uma FIV para gerar mais um filho. Tem como dar certo? Sim, claro. Olha, você tem 33 anos, ou seja, uma idade excelente para engravidar. Você tem um ovário policístico, você tem uma reserva ovulatória muito boa e você só vai fazer FIV porque você fez a laqueadura. Então você tem sim grande chance de engravidar. Eu digo, poxa, você tem chances infinitas, porque você vai ter bastante embrião, vai ter bastante chance. Seu tratamento vai ser mais barato porque você vai gastar menos remédio. Você tem todas as chances. Quem me dera receber paciente como você. Sua chance Outra pergunta. Qual vitamina... Gente, eu vou ter que apurar porque a live tá acabando. Tem que começar a ler, não vou responder A gente ninguém, faz cara. outra para responder dúvida. Qual vitamina você me sugeria para quem tem reserva ovariana baixa? Tenho 38 anos. Então, você pode usar coenzima Q10, tem estudos trabalhados que falam da melatonina, tem o uso dos derivados de testosterona, como o DEA, a própria testosterona em si. Então, tem como trabalhar aí nessa sua baixa reserva assim, gente. Baixa reserva ovulatória não é o fim do mundo. Eu tenho a grande maioria das pacientes hoje grávidas são de baixa reserva. Então, muita gente engravida mesmo com baixa reserva ovulatória. Gente, baixa reserva ovulatória não é o fim do mundo, tá, gente? É de pior prognóstico. Mas dependendo da sua idade, você tem grande chance de engravidar também. Outra pergunta. Quando o teste de ovulação detecta o aumento de LH, é certeza de ovulação? Então, geralmente, gente, esses testes de ovulação, eles são bem legais, porque eles avaliam essa questão aí do pico de LH, né? Porque o pico de LH é que vai fazer você ovular. Então, quando dá carinha feliz lá, ou dá a listrinha lá, significa que você está ovulando. Só que o ideal é você namorar um pouquinho antes da ovulação, né? Porque o espermatozoide tem que ter um tempo lá para encontrar o óvulo. Então, o importante é você primeiro ovular e depois engravidar, ou não, ou antes. Então, tem que avaliar melhor essa questão toda de sincronizar esse tempo, entendeu? Por exemplo, namora à noite, faz os testes de manhã, deu positivo, você já namorou, garantiu ali à noite, namora depois, entendeu? Então, esse negócio de ficar namorando dias alternados não tem nada a ver não, tá, gente? Dias alternados só se o sêmen do teu marido tem um problema. Agora, quem tem um sêmen normal, pode namorar todo dia no período fértil, tem problema nenhum, entendeu? O esperma, ele se renova cada namorado ele se renova. Na verdade, o sêmen, ele tá em constante fabricação. Ele se renova 70 a 90 dias, né? Mas ele tá sempre sendo fabricado, gente. Fabricando. Não acaba, não. O marido que não Tive aguenta, gestação. mas tudo bem. Tive gestação molar e faz 5 meses que não menstruo. Já fiz exame, deu negativo. O que pode ser? Me ajuda, por favor. A Flavinha pediu. Então, a gestação molar é uma gestação quando dá ali um erro, né, da formação desse embrião. Às vezes você tem 12 espermatozoides ali fecundando esse mesmo óvulo, ou você tem, às vezes, um óvulo que já tem um problema e aí acontece isso. Não significa que você vai ter isso de novo. O problema da gestação molar é que dá o HCG, o hormônio, né, muito alto, e isso bloqueia talvez a tua ovulação. Então você tem que tratar melhor isso, procurar o ginecologista, ver direitinho para melhorar essa questão toda e aí você conseguir engravidar depois. Mas o fato de você ter tido uma gestação molar agora não significa que você vai ter outra depois, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que tratar direitinho. 2 gravidez anembrionária e endometriose. O que fazer? Então, a outra coisa que o pessoal fala, né? Gravidez anembrionária é um grande mistério, né? Na verdade, a gravidez anembrionária é aquele embriãozinho que lidou, mas a sua massa em si não formou, então não chegou a formar ali o embrião propriamente dito, só formou ali a parte da placenta. E, infelizmente, quem tem trombofilia tá ligado a isso aí. Então, eu investigaria essa questão da trombofilia, doenças autoimunes, para avaliar o motivo dessas gestações embrionárias, anembrionárias. Uma vez você tratando isso, também tratando a endometriose, eu acredito sim que você tem grande chance de engravidar sim. Não desista. Qual exame a mulher faz para saber se pode engravidar? Olha,
como eu não entendi muito bem essa pergunta, que ele é muito vaga, né? Mas Qual o exame que faz para saber se a mulher pode engravidar? então, Isso depende olha, ó, de vamos cada lá, mulher. vou fazer aqui. Eu tenho uma live que eu também tenho gravado. Esse é a pandemia. Vai acabar, gente. Não tem Eu nada tenho para uma live responder. que é sobre a propedêutica do casal infecto. Então tem um monte de exame lá, tudo que a gente faz. Então você, para tentar engravidar, você pede ultrassom, faz exame hormonal, faz exame das trompas, vê Vai o sêmen do acabar, marido, doutor. e tá fazendo isso.